todos. Bruno, passo a palavra para você. Obrigado, Ju. Bom dia a todos, tudo bem? Bom, agradecer a presença dos nossos associados aí em massa. Feliz que novamente a gente está tendo aí um outro momento aí para estar tirando as dúvidas de vocês. Algumas semanas atrás a gente teve a oportunidade de estar falando com a TZ, que é a nossa responsável pelo nosso seguro de responsabilidade, né? A corretora responsável pelo nosso seguro de responsabilidade. Foi uma live bem bacana que a gente pôde tirar várias dúvidas que foram abordadas. E hoje a gente está aí com o Dr. Marcelo, que é da CMO, que é nosso jurídico aí que atende vocês, e vocês vão ter a oportunidade de estar falando um pouquinho com eles aí para estar tirando as dúvidas. Queria lembrar vocês que em abril agora a gente tem o nosso grande evento, né, que é a feira, a Bav Travel, que acontece é, lá no Royal Palm, novamente lá em Campinas. Quem ainda não se inscreveu, chamar vocês aí para estarem se inscrevendo. Até o final desse mês, a gente tem aí, conta com vocês para estar nos acionando, para estar garantindo aí a hospedagem de vocês, não é isso, Ju? Todos os associados que têm direito lá a essa questão de hospedagem, então garantam isso até o final deste mês. Não é isso, Isso Ju? mesmo. A gente tem hospedagem gratuita para os associados adimplentes, com mais de 6 mensalidades pagas. São 2 pessoas por agência que podem se associar por CNPJ associado por até 2 noites. Os primeiros inscritos ficarão hospedados no Royal Palm Hall. No Royal Palm Hall é onde é o evento, gente, desculpa. Ficarão hospedados no Hotel Contemporâneo, que dá para ir andando até o evento. Ah, então só vai usar o carro para chegar lá e no dia de ir embora. Consegue fazer tudo dentro do pavilhão andando. Exatamente, não deixem de se inscrever. Esse ano vai estar acontecendo na quarta e quinta-feira, a feira, diferentemente de outros anos que foi na quinta e sexta-feira, justamente porque a gente ouviu aí do nosso associado essa necessidade, então a gente fez esse ajuste, e esse ano novamente a gente vai fazer uma pesquisa pós-feira para estar ouvindo vocês, o que vocês acharam e outros pontos que a gente pode estar melhorando aí para os próximos anos, tá? Não deixem de fazer suas inscrições. O Meeting a gente está trabalhando nisso para esse ano, ainda não temos informações ainda para maiores para passar, e assim que a gente tiver, a gente vai estar divulgando para todos vocês, tá? Eu acho que é isso. Passar a palavra aí para o Dr. Marcelo, para não sei se a Ju quer complementar com mais alguma coisa antes de eu passar a palavra. Eu gostaria só de pedir mais uma vez que aqueles que ainda não se identificaram no chat com o nome da agência se identifiquem para a gente não correr o risco de excluir algum associado da live, gente. Obrigada, Bruno. Acho que você deu todos Obrigado, os Ju. recados. Acho que é isso, gente. Aproveitem, a live é feita para vocês. Espero aí que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Obrigado. Dr. Marcelo, por favor. Bom dia, Bruno. Obrigado. Bom dia, Ju. Bom dia, Edmar, aí da diretoria que está presente. Equipe da BAV inteira aqui. Estou vendo a Mariana aqui, eu não consigo ver todos. Cumprimento todos. A sua Claudinha, estou vendo aqui também agora. Tudo bem com todos? William também está aí, grande William. É isso, pessoal. Nós estamos aí à disposição de vocês. A gente um grande bate-papo, já fizemos isso outras vezes. O interessante desse aqui, ele é privado para vocês, né, associados. Poderíamos fazer aqui uma grande live aberta, mas talvez aí perderia aí o princípio, né, de um benefício imediato e direto que vocês têm dessa relação com vocês. Enfim, sem muito protocolo, sem muita sequência, sem qualquer necessidade aqui de organizarmos. Eu vou ficar à disposição, vou pedir ajuda aqui também, né, da Ju e de todo o time, de repente, se vocês lançarem alguma questão pontual, mas eu já vou pegar uma carona logo aqui, porque eu participei da reunião de vocês com a TZ, né? Me lembro. E aí eu vou começar por isso, que eu me lembro que houve lá alguns questionamentos, né? Algumas indagações. Me lembro, inclusive, eu acho que foi da do Pedro, se eu não me engano. Não sei se o Pedro está por aqui, mas enfim. E que havia ali uma indagação a respeito de chargeback,
né? As questões que envolviam fraude, não é a intenção aqui, obviamente, falar do produto seguro, mas do contexto para a gente começar e dar uma esquentada aqui no nosso papo, com relação a essas práticas que envolvem as fraudes, né, os chargebacks, que eu vejo que isso vem se avolumando de novo, né? Algum tempo atrás isso deu uma amenizada, talvez até fomentado pela própria pandemia. Obviamente que nós tivemos uma baixa muito grande dos serviços de viagem como um todo, e aí automaticamente a prática também acabou diminuindo. Mas, novamente, eu vejo aí muitas consultas surgindo conosco aqui, via Bar São Paulo, via que seja, mas também vários clientes aí no mercado, com ocorrências envolvendo chargebacks e fraudes. E não é pouco, viu, pessoal? Não é pouco. Eu venho realmente minimamente reflexivo com relação a isso, porque a tecnologia ela vai aumentando, né? E me parece que as condutas ilícitas deles todos que praticam enfim, esses atos, né? Não param também. É impressionante. Aí a gente precisa pegar uma moeda e entender dois lados, né? Porque eu vejo várias situações que envolvem muita inocência do agenciamento de uma forma geral, que acaba possibilitando que essas situações aconteçam, tá? Então, eu me lembro dessa questão que surgiu aí na reunião com a TZ, né? Poxa, mas o que a gente faz da vida? Porque se eu tenho a minha parte, se eu tenho aqui os meus dados, se eu tenho a minha conduta dos meus colaboradores, enfim, coletando as informações que precisam, né? E aí, de repente, eu tomo um chargeback, por que que eu vou me responsabilizar se deveria ser algo diretamente controlado lá com quem a emissão acontece, com a companhia aérea, né? Ou, por vezes, uma vírgula, quando a gente tem os outros intermediadores na história, né? Como, por exemplo, a consolidação, como, por exemplo, uma operação. O que que acontece, pessoal? É bem complexo. E o primeiro detalhe que a gente precisa avaliar é separar a situação B2B da situação B2C e entender a fragilidade que nós temos no mercado. Como assim? A situação B2C, ela obviamente envolve o seu front direto com o seu cliente, com o seu consumidor, aquele que te liga, aquele que senta na tua frente, aquele que te manda um e-mail, né? Enfim, este é o primeiro contexto que a gente precisa avaliar. E é complexo esse, por quê? Porque se nós estivermos diante de uma situação criminal, diante de uma situação com ato ilícito, né, fraude, o crime acontecendo, a gente sabe que é muito difícil da gente resolver isso, principalmente se essa pessoa sumir do mundo, né? Para compartilhar com vocês situações reais, eu já tive caso com cliente, agência, né, em que, consolidação, inclusive, na época, ele vendeu, né, via, inclusive, por intermédio de uma agência, houve ali a prática de um financiamento na época, inclusive aprovado, em X parcelas, era um cruzeiro Réveillon Rio de Janeiro. A pessoa foi mais de uma pessoa, se eu não me engano, era um casal na época, voltou e negativou tudo, cancelou tudo, sendo que ele não ia pagar. E sumiu no mundo. Ou seja, se aproveitou, teve lá uma prévia de um, entre aspas, financiamento aprovado, viajou, voltou e cancelou tudo. A empresa, obviamente, registrou o boletim de ocorrência, aquele boletim gerou um inquérito policial, o inquérito policial gerou um processo crime, houve a condenação e houve expedição de mandado de prisão. Então, ou seja, a pessoa foi presa? Não sei. Não sei porque, né? Primeiro que a gente não monitora o processo criminal, né? A gente não atua na área criminal. Mas, enfim, a gente não sabe porque é uma continuidade que fica lá na mão da autoridade policial, fica na mão da justiça criminal, né? O que a gente sabe é que o mandado de prisão expedido e a comunicação em ambiente de autoridade policial, essa informação roda no país inteiro. Então, onde porventura essa pessoa for minimamente, né, questionada e paralisada, ela vai presa. Agora, aos olhos do agenciamento, isso resolve a vida? Porque o prejuízo do financiamento estava lá e a conta continuou sendo cobrada, porque alguém autorizou e aprovou aquele financiamento. Trazendo isso para um cenário de tecnologia atual,
me lembro aí de algumas falas na última reunião, né? É muito complexo o tamanho da autonomia e poder que o agenciamento tem de dizer fecha ou não fecha. E aí, qual que é a diferença de pequeninas empresas quando a gente fala das gigantes, pessoal? A existência de uma ferramenta antifraude, ela custa, e custa milhões de reais, não é isso? As grandes empresas, elas acabam se lastreando nesse tipo de ferramenta, né? Que vai dizer para ela o seguinte, olha, informa os dados aqui dentro. Informou os dados aqui dentro, eu faço, né, a famosa capivara, num instalar de dedos, a máquina, obviamente, faz isso, né? E ela gera uma prévia de informação dizendo pode seguir, não pode seguir essas grandes ferramentas. E o interessante dessas grandes ferramentas é que elas, inclusive, chamam o peito, dizendo assim para as empresas que as contratam: eu vou fazer essa análise antifraude para você, eu vou dizer se você pode seguir ou não, e se porventura você seguir e ainda assim tiver um problema, no nosso formato de contratação aqui, a gente se vira internamente, ou seja, em outras palavras, por vezes eles assumem essa fraude ocorrida. Se a gente vem para um cenário de pequenas e etc., a gente sabe da dificuldade e da inexistência da gente contratar uma ferramenta dessa. Concorda? É difícil, né? Como é que a gente vai colocar uma ferramenta de fraude dessa na nossa mesa aqui, falando de agências MEI, agências ME, agências EPP? Essa a gente sabe que fica incompatível. E, portanto, fica naquela da decisão disso. Vamos seguir ou não vamos seguir com esta vinda desta possível venda, né? E aí, é risco, é risco. E quando a gente faz uma leitura de operação e consolidação, dizendo para vocês assim, olha, é, eu não vou assumir nada, nenhuma fraude, nada que aconteça aqui de chargeback vai ser responsabilidade minha e, portanto, vai continuar sendo sua, porque a decisão de seguir com essa venda foi sua, agência. Neste momento, a gente tem uma separação da relação B2C, sua, com a relação B2B, sua, com a consolidação, com a operação. Por quê? Nos coloquemos, eu não estou dizendo que eu concordo com eles, mas a gente precisa entender isso, contratualmente dizendo. Nos coloquemos no cenário deles, pessoal. Eles dizem assim: olha, eu vou te fornecer aqui um crédito. Eu vou te fornecer aqui X mil reais para você poder emitir. Só que eu não tenho a mínima ideia de quem vai sentar na sua frente. Eu não tenho a mínima ideia de quem vai. Você vai tomar a decisão, de repente, para seguir uma venda ou não. Eu te faço a viabilidade desse crédito, mas o meu risco aqui é gigante se eu compartilhar isso com você. Então, o raciocínio empresarial nesse contexto é: eu te concedo crédito, mas eu não assumo risco. E aí fica a mercê de você tomar o mínimo relato, a mínima conduta daquela famosa história do mínimo documental, sabe? Autorização de débito assinada, frente e verso de cartão, frente e verso de documento, para minimamente você conseguir dizer, eu pelo menos fiz a minha parte, né? Aos olhos deles, eles acabam colocando as cláusulas que vocês aí veem no mercado, né, no sentido de não assumir nada, porque eles não assumem risco, pessoal, né? Eles dizem, o crédito é meu, eu estou te dando aqui X mil, centenas de mil reais aqui de crédito, mas o meu aqui é de X milhões. E se porventura eu tenho um problema contigo, eu não posso correr o risco de não pagar uma fatura, porque senão eu tenho uma derrubada de sinal que eu vou te prejudicar, você, agência X, só que eu vou prejudicar trocentas outras agências. Entendeu? O cenário começa a mudar um pouquinho, pessoal, começa a mudar um pouquinho com a evolução da tecnologia, e aí eu acho que tem muita gente já pensando nisso, né? Com a história mas e a questão do link de pagamento? Que de repente vem direto para mim e eu não faço nada, o cliente é que faz direto, ele faz a munição de todas as informações e sequer isso passa por mim. Eu concordo com vocês. Esse cenário é interessante. Para quê? Para minimamente a gente vislumbrar o envolvimento dessa tecnologia do link, o envolvimento das instituições financeiras que viabilizam esse link. Porque eu passo a concordar com vocês neste quesito específico. Se o link é algo que você fornece, mas sequer você sabe quais são os dados, porque nós estamos num ambiente de proteção de dados, né, por exemplo, né, nós temos aí a questão a LGPD atualmente. Então,
São vírgulas para a gente evoluir nesse raciocínio e dizer: a agência não pode responder se sequer ela tomou contato com os dados do passageiro. Só que aí é aquilo, né? O B2B é muito forte nesse momento. Porque eles dizem para vocês, meu, se você não sabe quem é seu cliente, se você não tem o histórico dele, se você não tem o perfil dele, eu não vou assumir isso para você. Então, essa é a dificuldade, a exposição que nós temos quando a gente fala desse assunto, dessa temática que envolve aí chargebacks e fraudes, tá, pessoal? Sei que geram várias dúvidas, vários cases reais, mas enfim, é né, uma pílula aqui que eu já lanço, né, nesse nosso bate-papo aqui, para a gente ter aí uma entrada e uma contextualizada. Obviamente que a gente tem várias outras coisas acontecendo no mercado. Alguém, né? Fiquem à vontade, inclusive, viu, pessoal, para Doutor, fazer algum tipo de apontamento. Só levantem a mão, falem, né, o nome e a doutor, agência aí para ajudar a gente. doutor, uma pergunta que eu acho que é bem pertinente nesse assunto é, Quem e está com falando, por relação... favor? Desculpa. Desculpa, pois não? Não, não, é por favor se identificar, só para a gente Ah, ter um. tá. Marcos Schroeder, da BUB Eventos e Turismo, tá? Por Interior do Estado de favor. São Paulo. É, uma pergunta que eu tenho feito muito, eu distribuo passagem aérea, tá? E o pessoal fala muito do charging back, porque o passageiro ele tem essa prerrogativa de até 13 meses pedir o charging back, enfim, e o banco vai acatar, e, enfim, essas coisas. E se esse passageiro fornece, por exemplo, um cartão virtual? Isso não pode dar uma brecada com relação a esse tipo de negócio? Porque o cartão virtual, ele está disponibilizando um cartão dele, então ele está confessando que está, né, previamente colocando a compra, entendeu? Não, pode e é uma blindagem, né? O Edmar está aqui, tem uma grande experiência aí nesse cenário com tecnologia, considerando até o volume de operações, etc., não é, Edmar? E a gente sabe que esses cartões virtuais, até conectados com as próprias instituições financeiras que os viabilizam, eles têm o escopo, eles têm a ideia de trazer essa segurança, né? A questão, Marcos, que é putz, o que a gente vê por aí, olha, pessoal, é uma coisa assim insana, porque eu sei que quando vocês recebem, por WhatsApp que seja, uma foto de cartão, quantas vezes esse ilustre desse cartão é clonado, né? Por quê? Porque o cara vai lá como chama aquilo? Um AutoCAD da vida, né, numa ferramenta no computador, ele manipula, troca o nome, coloca o que ele quer ali e te apresenta. E depois o real titular vai lá e dá chargeback porque era um número clonado, né? Então, sim, quando nós temos essas novas tecnologias utilizadas, elas ajudam, pessoal. Agora, é aquilo. A gente sabe da dificuldade de vocês na prática, no dia a dia, né, no sentido de equilibrar as recusas de vendas e, obviamente, aceitar as vendas. E não é todo mundo que vai usar da mesma tecnologia, né? Tem gente e tem muita gente que tem a resistência de colocar o cartão na carteira do celular, né? O cartão digital, as aproximações, enfim, a gente sabe, é normal. Não estamos dizendo nem que a pessoa está errada, mas são formatos que ainda existem, né? E a gente tem, obviamente, que considerar. E aí, a gente vai recusar essa venda? Mas se a gente não vai recusar, qual é o mínimo de cuidados que está todo mundo tomando? Você tem um histórico, porque aí, pessoal, sabe aquela história de somar o quadro? Que é o que eu quero dizer com somar o quadro? Somar o quadro é, pô, quantas vezes esse cliente já comprou de você? Quem mais conhece esse cliente? É um cara que caiu de paraquedas agora e ele está pedindo uma emissão para uma banda numa rota lá do norte. Você está sediado no interior do estado de São Paulo e ele está te pedindo uma rota aérea, sei lá, Santarém, né, Manaus. Não tem nada a ver com a sua região. E detalhe, está pedindo para hoje à noite, para ele viajar em menos de 24 horas. Ou ele está pedindo na sexta para viajar na sexta noite. Não é estranho o perfil? Pode falar, Marcos. Doutor, assim, não estou nem questionando a questão de fraude e clonagem, tá? Na realidade, eu estou buscando aí, no caso, a responsabilidade do próprio passageiro, tá? Que Uhum. assim, a nível de golpe mesmo, de fraude, eu nunca tive e nem
nesse outro âmbito, mas gera preocupação porque a gente está lidando diretamente com esse tipo de problema, né? Então, assim, eu nunca tive, graças a Deus, mas a gente fica preocupado com relação a isso. Não acha que, por exemplo, o banco emissor do cartão deveria se responsabilizar por isso? Porque, na realidade, quem está dando crédito para o cliente não é o banco e não é a consolidadora, e sim o cartão de crédito. Então, na minha, eu não faço direito, não conheço leis, mas eu tenho um pequeno raciocínio que eu acredito que tenha um parâmetro. Por exemplo, se o banco me deu o crédito, a responsabilidade é do banco que tem que pagar a instituição com relação ao cartão de crédito. O que acontece, Marcos, é que o seu perfeito raciocínio, ele se conecta a todo o ambiente contratual que se amarra numa história dessa. Sabe quando a gente escuta as relações, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de métodos de pagamento, a gente tem o contrato, a gente tem a instituição financeira, concedente de crédito, aí você começa aquela história, adquirente, marketplace, agência, consolidação, operação, agência na ponta, enfim. E aí você tem um rol de ambiente contratual. E nessa, de um descendo os seus respectivos contratos, todos, obviamente, vão amarrando. Em que ponto? Com cedo, mas você tem que se atentar a isso. Com cedo, mas você tem que se atentar a isso. E nós estamos falando de um tanto de contratos B2B, todos comerciais. E aí o que acontece? Quando você vai para uma justiça, e aí eu estou falando de uma realidade, hein, pessoal? Imaginemos um processo judicial real que vai avaliar um caso desse. Os contextos B2B pesam demais aos olhos do judiciário, aos olhos de magistrados. Eles respeitam com muita força as cláusulas realizadas em ambiente B2B. Por vezes, eu já vi situação de instituição financeira sendo relacionada e condenada, mas já vi várias outras que não. Por quê? Porque elas conseguem provar que aqueles requisitos que estavam compromissados no contrato não foram obedecidos. Por exemplo, se você chega numa relação dessa, e aí eu pergunto para um cliente, para um associado, para uma agência, ok, mas você tem a cópia frente e verso do cartão, a cópia frente e verso do documento, a autorização de débito? Ah, Marcelo, não tem autorização de débito. É como se a gente imediatamente encontrasse uma quebra daqueles pré-requisitos. E aí fortalece toda a argumentação daquele que concedeu o crédito lá atrás, porque isso está encontrado. E aí a gente encontra as fragilidades. Mas Esse. eu entendo, mas porém eu tenho que fazer uma colocação com relação ao cartão virtual, ele é expedido apenas para uma compra, e essa compra é especificada. E ele Então, fica no random ainda, né? então Cada hora é a um. possibilidade de você num tribunal ou numa questão jurídica, você pode ter uma situação relevante no aspecto de provas que você ajude de boa fé. Você está certo. Mas aí eu te pergunto, qual é o seu volume de utilização com o VPN aí com cartão virtual? São todos? Se vocês todos conseguissem, porque é diferente, entendeu, Marcos? Uma coisa é você pegar, por exemplo, um cliente corporativo, em que você fecha o contrato com ele, inclusive, né? Em que de repente ele vai te dedicar um número de cartão em random, que cada hora vai gerar um para uma emissão. Mas o que eu estou trazendo se a gente conseguisse uma evolução só para uma aplicação de tecnologia dessa forma, ok, mas a gente sabe que na prática não acontece, né? Quantos aqui não tem aí os clientes do dia a dia que vão querer passar o cartão, o plástico, vão querer mandar a foto do WhatsApp, e para esses todos, obviamente, é que a gente precisa, né, dar o alerta maior. Quando a gente vai amarrando cada vez mais tecnologia, maravilha, e eu entraria total na sua argumentação aí, para a gente ampliar a linha defensiva num caso real, com isso, eu estou de acordo. O que eu preciso é abrir o leque para todos os casos que não ingressam nesse método, entendeu? Acho que a Mara quer fazer alguma questão também, pessoal. Por favor. Então, é, bom dia a todos. E eu sofri uma fraude no ano passado, meados de maio, e foi assim, foi uma invasão no sistema de duas consolidadoras, duas não, até mais. E fraudaram o meu e-mail,
fizeram emissões, não sei como, que emitiram, o consolidador acatou esses pedidos de emissões via e-mail, e tem um nome de o passageiro, ele comprou tanto numa consolidadora como em outra, com cartão de crédito que foi depois para chargeback. Aconteceu isso com a minha agência, sendo que nem eu não atendi o cliente, eu não atendi o passageiro, então não foi nem emissão minha. E assim, eu estou sendo condenada a pagar uma situação que não partiu da agência, entendeu? Eu acho que isso é muito grave e parece que tem uma quadrilha agindo. Não sei, a sensação que eu tenho é essa, que é uma quadrilha que age, porque o cliente em si, esse que vem na agência, esse cliente que te manda a emissão, aqui na agência eu tenho o hábito de atender o cliente pessoal, né? Porém, foram vendas com clientes de São Paulo que causou esse chargeback, né? Eu não sei como que eu vou resolver isso. Então, tem títulos que estão em protesto, né? E é uma situação que, para mim, foi um prejuízo muito grande. Mara, infelizmente, os casos todos que forem realmente, né, que se conectam com realidade, que aconteceram, é óbvio que a gente sempre opinar. A gente precisa conhecer bem profundamente os documentos envolvidos, as etapas praticadas, né? Um caso desse, eu não vou dizer o seu, mas um caso similar como esse, né? O quanto existe de procedimento criminal envolvido, boletins de ocorrência, porque ele não resolve o prejuízo material, mas ele resolve a questão da boa-fé, né? Se uma empresa, obviamente, se depara com algo similar, um contexto similar, precisa entender, olha, eu vou dizer para vocês, eu já tive casos reais envolvendo processo judicial, em que os processos judiciais demandaram perícias técnicas, para vocês terem ideia. Por quê? Porque chegou um determinado momento que você tinha agência, você tinha consolidação, você tinha companhia aérea, todos envolvidos no processo, né? Um cobrando o outro. E aí chega um determinado momento, vocês imaginam a cabeça de um juiz que, por vezes, inclusive, nem conhece do nosso segmento, o que ele vai opinar sobre uma história dessa. E aí, o que ele faz? Procedimentalmente, ele chega num determinado momento que ele diz assim, olha, é como se ele quisesse dizer isso, tá? Não entendo bolhufas do que vocês estão fazendo, determino, né, a realização de perícia por profissional técnico, né, para que, portanto, a gente entenda o que aconteceu, de que forma aconteceu, onde aconteceu. Situações, por exemplo, envolvendo perícias nas máquinas envolvidas, nos sistemas disponibilizados. Eu tenho vários casos com isso, tá? Ah, Marcelo, o que aconteceu? Depende. Cada caso aconteceu um cenário, né? Teve situação em que a agência não conseguiu provar e foi condenada, demonstrou uma fragilidade de segurança nas máquinas dela. Teve caso em que companhia aérea não conseguiu provar segurança do sistema dela e ela foi condenada. Pessoal, tem o caso real de agência que sofreu fraude na casa de 8 milhões de reais. Agência do Norte, tá? Processo judicial envolvendo companhia aérea. Sabe quanto que a agência pagou no final do processo judicial, que foi parar na terceira instância em Brasília, no STJ? R$ 0. A agência ganhou tudo, né? E pagou R$ 0. A companhia amargurou o prejuízo de quase 8 milhões de reais. Estou falando de um caso real. Já tive situação em que o tribunal reconheceu que a culpa foi de ambas, da agência e de uma operadora, dizendo, olha, ficou provado que a fragilidade do sistema aconteceu tecnologicamente em ambas e, portanto, ambas assumem o prejuízo em conjunto. Então, a gente vê de tudo. Cada caso é um caso, precisa conhecer exatamente, precisa entender como os casos estão sendo conduzidos. Infelizmente, é a história da exposição, né? É a história de que a fragilidade do mercado, até que a gente consiga travas globais e tecnológicas com relação a isso. E, pessoal, não pensem que isso é um problema exclusivo do Brasil, tá? Nós temos relacionamento, eu estou aqui como a Banco São Paulo,
mas a gente, obviamente, muitos sabem, né, que a gente se relaciona aí, eu sou assessor jurídico da BARC Nacional também, né, há mais de 12 anos, né? E por N situações a gente acompanha o cenário global com outras entidades de fora e etc. A questão de fraude, de crime, chargebacks é mundo. Eles têm essa problemática para tudo quanto é lado, com modus operandi diferentes, mas acontecem para tudo quanto é lado, né? E cada um no seu canto tentando as amarras e essas barreiras mais fortes possíveis em ambiente tecnológico, tá? Alguém mais tinha levantado a mão, ou alguém colocou alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui, pessoal. Fiquem à vontade. Nós temos, obviamente, tantas outras temáticas, tá? Que envolvem o agenciamento e que não se esgotam, obviamente, nessa fala de hoje. É, mas, por exemplo, poxa, Marcelo, não vai mudar o cenário da responsabilidade do agenciamento nunca? A gente espera que sim, né? Existiu, a gente não conversou desde então, mas nós tivemos o cenário de quase termos uma novidade da responsabilidade, né, civil do agenciamento, num sentido de se equilibrar a responsabilidade solidária. Lembram disso? No final de setembro, né, isso se percorreu aí o segundo semestre numa tentativa de nós quase termos ali um equilíbrio da responsabilidade solidária. E aí, portanto, o agenciamento responderia por aquilo que ele efetivamente fez, pelo que ele efetivamente faz. É difícil, muito difícil. Todos os tópicos. Isso foi nos 47 do segundo tempo, porque Câmara dos Deputados tinha aprovado, Senado tinha aprovado, enfim, foi ali uma pressão de presidência da República direto, com uma pressão interna de Ministério da Justiça, dizendo: olha, não vai passar isso, não deixaremos, porque existe uma redução de direito do consumidor. Tá? Então, existiu ali uma vírgula de, enfim, tratativa para que a presidência dissesse o seguinte: nós aceitaremos algo que seja minimamente equilibrado e aceito pelo Ministério da Justiça. E desde então, nós estamos aqui percorrendo uma estrada, tentando encontrar a aceitação desse equilíbrio pelo Ministério da Justiça. E é muito complicado. Por quê, pessoal? Pensemos numa balança. De um lado da balança, nós temos quem? Uma atividade econômica, o agenciamento de viagens. Do outro lado da balança, nós temos quem? Todo todo e qualquer consumidor, que inclusive nós todos aqui somos consumidores também. Então, essa balança, ela pesa pra caramba no lado do consumidor. E aí a gente se depara com o tamanho da complexidade da gente trazer um cenário novo dessa responsabilidade. Enquanto isso não acontece, segue o papel de um trabalho gigantesco de conscientização, de melhora das decisões do judiciário, mas também de articulações institucionais. Aí eu não vou deixar aqui de comentar, por exemplo, o trabalho que a Barra São Paulo tem. A Ju está aqui e fica muito no fronte com relação a isso, da famosa operação que a Barra de São Paulo tem com relação à conciliação com fornecedores, por exemplo. E o quanto isso elimina, né, continuidade de problemas, quanto isso elimina a transformação em processos administrativos e judiciais, porque é o que precisa ser feito, pessoal. É o que precisa ser feito para que, obviamente, a gente busque aí o mínimo de justiça. A gente tem tantos outros pontos que a gente sabe que são sensíveis, né, e que prejudicam o agenciamento no Brasil. Por exemplo, a história quem já ouviu falar do famoso direito de arrependimento, né? O tal do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o quê? Que o consumidor, o cliente, o passageiro, o viajante, ele tem direito a quê? A fazer um cancelamento da viagem dele em até 7 dias, contados da data que ele comprou. Ok com relação a isso? Pô, a gente sabe o tamanho da dificuldade desse direito que o consumidor tem quando a gente o aplica para o turismo, correto? A questão é que tem uma outra vírgula que a gente precisa lembrar. Esse direito de arrependimento, de 7 dias para o consumidor, para o
Acho que o doutor Marcelo caiu, gente. Só mais um minutinho aqui que ele já deve estar voltando. Online, de Acho forma que que a caiu, gente... Marcelo. Acho que você vai ter que voltar um pouquinho, porque acho que nem todos conseguiram ouvir. Caiu, pessoal? Então, eu vou voltar. Agora ele me deu uma mensagem aqui de conexão instável, Ju. Agora tá Obrigada, ok? viu? Agora tá ótimo. Obrigado. Estava dizendo, pessoal, esse direito de arrependimento do consumidor, ele se aplica exclusivamente para compras, para tratativas entre ausentes. O que quer dizer isso? Por e-mail, por telefone, por WhatsApp, online. Nenhuma compra de cliente que acontece entre presentes, que a gente diz, portanto, na sua mesa, se aplica esse direito de arrependimento, tá? Então eu me lembro de uma pergunta que fizeram, Marcelo, mas peraí, mas o cara está na minha mesa, na agência, só que ele vai assinar o contrato online. Aplica o direito de arrependimento para ele? Eu entendo que não. Não aplica, porque ele está fechando isso com você. Ele está fazendo o ato da assinatura de uma forma digitalizada. Mas ele está contigo, com a oportunidade de te perguntar, com a oportunidade de esclarecer cláusulas, com a oportunidade de questionar, até mesmo de pedir algum tipo de alteração, por mais difícil que isso seja. Mas ele está numa compra entre presentes. E, portanto, não se aplica o direito de arrependimento para ele, tá? O direito de arrependimento do artigo 49, ele se aplica para todas as relações aí que acontecem de forma virtual, mesmo que seja telefone, mesmo que seja e-mail. Pô, Marcelo, então é a maioria hoje. É isso. E esse artigo, esse direito de arrependimento está sendo aceito nos processos, na justiça, nas decisões? Bastante. Ele sempre vem sendo aceito, né? Porque está lá na Lei de Defesa do Consumidor. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente vê algumas poucas defesas, né, algumas poucas sentenças, desculpem, aceitando a não aplicação dele, quando fica muito claro que o consumidor está tentando se aproveitar de toda a história, né? Ou seja, ele viu muito preço, ficou muito claro para ele, ficou muito claro que ele estava, inclusive, ganhando alguma coisa ali que estava, porventura, errada nos preços, etc., né? Quando isso fica claro, evidente para a justiça, aí é mais fácil dele não ter esse direito, né, e não ser concedido a ele. Pessoal, são vários detalhes que a gente tem sempre, e a gente obviamente sempre debate com relação a isso. Eu não sei quem teve a oportunidade aqui de acompanhar um evento que a BAV Nacional fez aí semana passada, do ICA-BAV, que foi a respeito de reforma tributária. E isso é algo que continuamente também a gente vai conversar, né, no decorrer aí de todos os tempos. Por quê? Porque a gente tem um novo sistema tributário aplicado no Brasil. Vai mudar a vida de vocês? Na verdade, ele já deveria ter mudado há muito tempo, com vários alertas. O que a reforma tributária nos traz em massa, para a gente saber, até porque a gente está caminhando aqui já para quase uma hora de papo daqui a pouco. Aí, equipe, por favor, me ajudem aí no monitoramento de horário para vocês, tá? Mas olha, para não passar batido com relação à reforma tributária, pessoal, nós teremos um novo sistema de cobrança de tributos, tá? Possivelmente nós teremos aí novos valores de tributo. Ah, Marcela, a gente vai pagar mais tributo? Pode ser que sim, pode ser que não. A chance de que a gente tenha, sim, um mínimo de ônus tributário existe. Só que o trabalho institucional que aconteceu, né, nos últimos tantos tempos, primeiro de tudo, vocês têm que saber, era para ser uma pancada, mas uma pancada forte o aumento tributário. Se não fosse o trabalho institucional, né, por exemplo, aqui do sistema BAV, nessa empreitada da reforma tributária, viu? Vocês têm que ter essa consciência. A tributação seria gigantesca. Eu estou falando de algo que poderia chegar a mais de 200% a mais de pagamento de tributo, tá, pessoal? Então, o trabalho foi para quê? Para encaixar o turismo, encaixar o agenciamento de viagens como uma classe merecedora de um tratamento diferenciado na reforma tributária. E isso aconteceu. Quem pedir aí para os seus respectivos advogados, quem pedir aí para os seus contadores, eles vão confirmar para vocês que existe um pedacinho da lei da reforma tributária em que ela traz o quê? O agenciamento de viagens especificamente tratado de forma diferenciada.
As alíquotas que forem determinadas para o sistema tributário novo, nós teremos uma redução automática dessa alíquota, minimamente em 40%, porque o governo aceitou os pleitos da justiça. Caiu de novo, pessoal? E me deu mais uma mensagem aqui de Tá conexão normal, instável. tá normal, pode Então, continuar. Não beleza. travou nada, não truncou nada. A gente pode Valeu, acrescentar mais Ju. 10 Agora, minutos, tá? Porque você falou do tempo, para a gente abrir para a pergunta deles. Tudo bem? beleza, lógico, tranquilo. Mas assim, tenhamos uma consciência. E aí, esse é o grande recado que eu tenho para a reforma tributária, pessoal. Arrumem as suas casas, seus escritórios, as suas empresas, com relação aos tratamentos documentais e fiscais. Aqui é que o bicho vai pegar. Porque aí eu já lanço aqui perguntas para vocês. Como é que vocês estão com a emissão de nota fiscal? Como é que vocês estão com relação à escrituração documental contratual? Porque o fisco vai vir forte. A reforma tributária ela diz o seguinte: olha, eu entendo, vou dar um tratamento diferenciado para vocês, agenciamento, vocês realmente vão pagar uma alíquota reduzida, né? Porém, vocês vão pagar também sobre a margem de vocês, do que for margem de agenciamento, beleza? Mas vocês vão ter que provar sempre, escrituralmente, contabilmente, contratualmente, essas operações. Porque o fisco ele vai aceitar a informação de que você recebe um tanto de grana e você repassa a grande parte dessa grana para fornecedores. Mas ele vai querer ver isso. Se ele te chamar em fiscalização, ele vai querer entender que você tem toda a sua contratação redondinha com relação a isso. Porque ele quer saber se você está falando verdade com relação às suas margens. Então, o grande alerta com relação à questão fiscal, reforma tributária, que já tem lei vigente, mas não está ainda aplicada, né? É esse. 2025 é um ano de arrumar a casa. É um ano de você parar e se perguntar: estou fazendo bem feito? O que eu posso melhorar com relação à minha escrituração? As suas notas seguem para quem? Segue para fornecedor que aceita, segue para consumidor que pede, né? Por exemplo, aquela pergunta clássica: nossa, Marcelo, mas eu posso colocar o valor total na minha nota fiscal? Depende. Depende de onde você está. Depende da sua cidade. Porque tem muito município que não aceita essa operação. Tem muito município que não concorda em você lançar um valor total, gerar o desconto disso para demonstrar a sua margem. Então você vai precisar entender qual é o pensamento do seu fisco municipal e a autorização legal que ele te dá no modus operandi da sua nota. E eu estou falando sério, hein, pessoal? É um momento de vocês pararem e refletirem de como estão fazendo com relação aos procedimentos fiscais e contratuais da sua empresa. Senão, a lei já está vigente, mas a aplicação da reforma tributária, ela começa o primeiro ano de transição, vai haver uma grande transição, tá? Pra vocês terem ideia, a reforma tributária, essa grande primeira etapa, ela vai terminar em 2033, a virada de chave global. Mas o passo um começa o ano que vem, quando nós teremos aí a transição, quando nós teremos a análise das questões das empresas todas que são simples. Por quê? Porque os impostos dissecados, eles não vão mais existir. Serviços, por exemplo, que é o caso de vocês, essa primeira etapa da reforma tributária, ela fez o quê? Ela está juntando, unindo, fundindo ISS com ICMS. Ela está fundindo PIS com COFINS em dois novos tributos que são IBS e CBS. Beleza, isso vai ser fácil, porque o seu contador vai chegar com as duas novas contas para você e vai te cobrar. A minha preocupação técnica e jurídica para o mercado é: será que eu vou ter lastro? Será que eu vou estar arrumado, vou estar, né, arrumado documentalmente? Hã? Esse é o lance, tá, pessoal? Ju, eu acho que a gente consegue conectar. Tem uma pergunta aqui do Pedro, né? Se a aplicação da transição varia de cidade para cidade, como é possível? Não, não, Pedro. A questão é a seguinte: quando você gera
tentando informalizar aqui as palavras. Quando você gera competência lá de cima, né, do federal, dizendo, olha, ISS se transforma agora em ISS ICM através da IDS, né? Ela não vai tirar a autonomia de um município na maneira como ela exige escrituração. Isso é diferente, tá? Uma coisa é ela dizer lá de cima, ó, agora não tem mais ISS independente, agora passa a existir IBS. Ponto. E o IBS pode ser cobrado da seguinte maneira. Ponto. Isso não vai mudar a maneira de um município entender, até que, porventura, venham instruções de cima da Receita Federal, inclusive também quanto à escrituração. E eu tenho para mim que, com certeza, teremos que ficar muito espertos, porque o modo de se aceitar os documentos, o modo de se exigir os documentos, os municípios vão continuar com essa autonomia deles. Para mim, indiscutível. Pode vir referências e padronizações de cima, mas até que venha, né, a gente tem que aguentar o nosso tranco. Pessoal, fico à disposição para que, de repente, e não dependendo, não nesse ponto, mas enfim, a gente tratou umas quatro temáticas aqui hoje, né? Mas fiquem à vontade, né? Para, de repente, a gente tirar dúvida aí, seja pelo chat ou seja com câmera e voz aí, contem comigo. Obrigada, doutor Marcelo, por esclarecer todas as dúvidas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? A gente estava previsto para acabar agora meio-dia, né? A gente disse que poderia ficar mais 10 minutinhos, então daria até meio-dia e 10. Tem uma pergunta aqui do Pedro, peraí. O Edmar que vai encerrar para nós, né, a live. Não sei se o doutor Marcelo quer fazer mais alguma pergunta para o pessoal, quer apresentar mais algum ponto, ou se o Peraí, Edmar quer Jô, fazer alguma... acho que tem, desculpa, Jô, tem mais aqui, eu estou acompanhando no chat aqui, ó. Você mencionou sobre mínimos de cuidados para prevenirmos de golpes, mas pode citar os cuidados máximos baseados nos seus casos visualizados? Marília, assim, não dá para esquecer, principalmente se você tem, todos aqueles que têm aquele modelo standard, né, que é a agência clássica, que está conectada com consolidações, que está conectada com operações e etc., que não possui esses sistemas próprios, antifraudes, né, enfim. Não tem como nós deixarmos de realizar duas frentes. Uma delas é, de forma alguma, vacilar com relação ao pedido do conjunto documental, né? Autorização de débito, documento pessoal e cartão de crédito. Por mais que a gente sabe que eles vão poder ser simulados, falseados, etc. Mas a agência pediu. Um. E o outro é a capacitação interna da empresa, da agência e dos seus colaboradores com relação à análise de perfil, né? Com relação ao histórico de cliente, com relação ao perfil do pedido, da demanda, com relação, né, a entender como você pode, inclusive, exigir os documentos. Eu estou vendo muita gente exigindo o documento, autorização de débito e os documentos, entre aspas, de uma forma caseira, mas que ajuda a agência. No seguinte sentido, né? Ou seja, pede o documento, você vai assinar sua autorização de débito, você vai me tirar uma selfie com o documento na mão, você vai me tirar uma selfie com o cartão na mão, você vai me tirar uma selfie com a autorização de débito na mão. São alternativas mínimas quando a gente não tem, obviamente, né, enfim, esse contexto maior aí de tecnologia em casa, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O Pedro, e com relação a fornecedores, operadores que não querem nota. É interessante, viu, Pedro? Porque aí você precisa, todos, né? A gente precisa fazer uma análise. Ele não quer nota, mas ele tem estipulado num contrato que ele te paga comissão? Porque se ele te paga comissão, se ele te remunera, em tese, ele está contratualmente dizendo que existe ali né, um compromisso dele contratual de te pagar alguma coisa. E aquilo que ele te paga, a nota em tese sua deveria ser para ele. Quando nós temos em contratos claro, expresso, de que os valores angariados pelo agenciamento são diretamente cobrados dos consumidores em cada venda e etc.,
Entendemos que a operação inverte. E quem te paga, portanto, são os clientes. E, portanto, as suas notas deverão seguir para o consumidor. Então, o formato contratual vai lastrear mais ou menos essa oposição de fornecedor com relação à aceitação de nota fiscal, tá? Adriana, CDC defende o consumidor. Ele não se aplica ao B2B, exceto em ações de regresso que envolvam o consumidor. É interessante sua pergunta. Sempre quando você for questionar o parceiro, aquele com quem você contrata, 100% você sempre vai utilizar a legislação civil. 100% você vai usar lei civil, lei contratual e não lei de defesa do consumidor. E isso realmente é, acaba expondo ainda mais, né? Porque a legislação civil, ela é diferente, não tem nada a ver com o peso da legislação do consumidor, né? Ali, por exemplo, ele tem, olha, a vontade de contratar e o que se contrata através das cláusulas tem valor, tem peso. Por isso que existe uma aceitação em massa dessas cláusulas lá de consolidação e operação com relação, olha, eu te concedo crédito, mas eu não assumo risco. Eu te concedo crédito, mas eu não assumo chargeback. E o judiciário reconhece. Ele reconhece, porque é uma prática estipulada em contrato, né, que ela entende como aceita. As partes entenderam aquilo, as partes assinaram aquilo e ela tem valor. Obrigado, Fábio. Pessoal, a gente sempre fica à disposição de vocês. Eu não sei quem teve a oportunidade ainda, quem ainda aqui está conosco. Não percam a oportunidade de dar um print aí, de repente gerar lá nas mídias sociais de vocês, marcar a BAB São Paulo Adesp, marcar lá o nosso perfil que a gente tem, que a gente sempre solta a pílula lá para vocês, né? O arroba Turisprudência lá no Instagram. Quem não ainda está conosco por lá, marque lá a entidade, a gente, né, sobre esse momento nosso, alavanquem aí a relevância dessa capacitação de vocês, né, do angariar conteúdo e segurança jurídica, né, nesse nosso caso aqui. Enfim, estamos sempre à disposição de vocês. Marquem a gente lá, a gente sempre fica aqui à disposição. Ju, Edmar, obrigado. Obrigada a você, doutor Marcelo, por esclarecer todos os pontos. Edmar, você encerra para nós, por Encerro, gentileza? sim, sem problema. Bom dia a todos. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer, inclusive, doutor Marcelo, né, como sempre, muito transparente aí, as suas explicações muito boas. A Juliana, a Mariana, a Cláudia, não sei se tem mais alguém da BAV São Paulo aí, e dizer o seguinte: se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para o e-mail da BAV São Paulo, que a gente depois manda para o doutor Marcelo e ele, é, é, dentro do período que ele pode responder para nós, e nós respondemos para vocês, porque às vezes as pessoas ficam meio, não querem falar aqui em público, mas pode mandar depois sem problema nenhum. E é isso. Obrigado, boa semana aí para todos, bom ano e que dê tudo certo aí para todas as agências. Obrigado, pessoal. Um Obrigada, abraço. pessoal. À Obrigada, disposição Vera, de pelo todos nós. depoimento Todos que aí. você colocou aqui para nós, da BAV São Paulo, para o doutor Marcelo. Verdade, contem sempre com a gente aí. Estamos à disposição. A gente espera todos vocês na feira, hein? Dia 9 e 10 de abril.